todos e todas. Eu sou Beatriz Godoy, sou graduanda de Ciências Biológicas, bacharelado aqui da UFPE, e estamos aqui com a professora Vilma Loreto em mais um episódio do podcast de transcrição. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial, que é genética forense, com o doutor Jason Valeriano. Ele é gerente do Instituto de Genética Forense da Polícia Científica do Estado de Pernambuco. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, doutora Vilma. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que fazem aí o podcast de transcrição, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu sempre falo isso, que eu tenho um enorme prazer de poder fazer parte, contribuir, colaborar, né, com os projetos do Departamento de Genética, que ali eu tenho como uma minha segunda casa, foi onde eu me formei, me desenvolvi como profissional. E se hoje eu posso desempenhar um bom trabalho na minha profissão, é graças aos ensinamentos, à experiência adquirida lá no Departamento de Genética, né? E é isso. Certo. O senhor poderia começar nos explicando o que é genética forense e em quais situações ela é mais comumente aplicada? Ela é um ramo da genética que cuida de fatores, marcadores genéticos, processos genéticos que são utilizados, né, sejam os conceitos da genética, sejam os marcadores, sejam a própria molécula do DNA, né, sejam as ferramentas de biologia molecular, para responder às questões de direito, né, no campo da perícia criminal. Né, seria basicamente utilizar dessa ferramenta para identificar a autoria criminal através do exame de DNA, o exame de genética forense, seja para identificar pessoas desaparecidas, identificar, por exemplo, os corpos, né, pessoas vítimas de morte violenta, corpos carbonizados, decomposição, onde nenhum outro meio de identificação permite a identificação desse corpo. E a gente só consegue através do exame genético, do exame de DNA, e aí, a partir do exame de vínculo genético, nesse caso, exame de maternidade, paternidade, irmandade. Então, assim, o ramo da genética forense, ele trabalha tanto na questão da resolução de crimes, né? Eu falo identificação de autoria e também da materialidade do delito, como também na identificação de pessoas. E aí, desaparecidas ou vítimas de morte violenta. Certo. O que é o perfil genético e como ele pode contribuir nas análises forenses? Bom, o perfil genético é basicamente a identidade genética do indivíduo. É um conjunto de marcadores que individualizam uma pessoa. Né? Então, quando a gente faz um exame genético, a gente faz a extração do DNA, faz o processo, notificação, a gente faz, e quando a gente notifica alguns marcadores, regiões bem específicas do DNA, que elas são utilizadas para individualizar aquela pessoa. Então, a gente traça esse perfil, né? A gente utiliza hoje kits com 27 marcadores, sendo 24 marcadores, 23 marcadores autossômicos e 4 linhagem sexual. E também, quando a gente faz notipagem do cromossomo Y, aí já seria um marcador de linhagem, então a gente utiliza esses marcadores confronta com perfis genéticos, né, seja no contexto de identificação criminal, vestígio com a pessoa, para ver se eu verifico se há uma compatibilidade ali, ou no exame de vínculo, né, eu confronto o material de uma mãe com o material do filho, e utilizo de métodos estatísticos, né, e aí a gente tem a estatística, ela utiliza-se da base da genética de populações, de Harvard, da frequência alélica, né, desses marcadores que já são mapeados, a gente tem isso. E a partir dessa análise estatística, a gente consegue estabelecer
essa razão de verossimilhança. Sempre, depende do contexto. No contexto criminal, eu confronto lá uma hipótese da acusação versus a hipótese da defesa. E também no contexto de identificação de pessoas, se aquele material de um filho de fulano ou se é filho de outra pessoa aleatoriamente selecionada na população. Então, assim, você tem os marcadores, faz o confronto e se utiliza de métodos estatísticos para estabelecer essas relações de vínculo. E aí o perfil genético, né, basicamente, seriam esses marcadores, essa identidade, né, essa, essas regiões que individualizam uma pessoa. Ou no contexto de marcadores de cromossomo Y, DNA mitocondrial, seria aí uma linhagem, né? Paterna ou materna, nesses casos. A análise de DNA, ela é 100% infalível ou existem casos onde ela não possa ser utilizada ou ela pode ser mal interpretada? Veja, a técnica de DNA genética forense, ela é 100% infalível. Agora, isso não é o bastante. Você precisa de que os laboratórios eles tenham padrões de qualidade implementados, você tem um sistema de qualidade, você possa prover confiabilidade, rastreabilidade ao seu processo, tem uma cadeia de custódia, você possa garantir a qualidade dos resultados, garantir que os servidores sejam capacitados para realizar aqueles exames. Então, você precisa ter todo um sistema que seja rigoroso e adequado, conforme padrões internacionais de qualidade na área, e que possa garantir que o teu resultado reflita, né, a amostra que foi encaminhada. Então, não basta só simplesmente a técnica genética para ser infalível. Você, seu laboratório, ele tem que adotar requisitos de qualidade para garantir a credibilidade do seu resultado. Ok? Eu queria perguntar, quais são os principais métodos que deve-se ter na hora de coletar o material? E quais métodos laboratoriais são mais usados para extrair e amplificar o DNA? Bom, veja, eu vou falar de alguns, acho que algumas ações, alguns requisitos para que a gente possa garantir a confiabilidade do processo, né? Por exemplo, primeiro, os laboratórios de perícia criminal, né, no caso, eu sou perito criminal, o laboratório de estudo genético é um laboratório de perícia criminal, então ele exerce uma atividade exclusiva de Estado, né, voltada para a resolução de perícia criminal, ou seja, resolução de crimes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de laboratórios de genética forense da perícia criminal, eles são extremamente rigorosos e padronizados. Então, todos os laboratórios de genética forense dos estados e da Polícia Federal, né, eles administram os seus bancos de perfil genético e fazem parte de uma rede integrada de bancos de perfil genético que é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, que é o órgão do Ministério da Segurança Pública. Então, assim, todos administram seus bancos, por sua vez, alimentam, né, esses bancos, eles compartilham perfis para o Banco Nacional, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que, por sua vez, também compartilha esses perfis, né, faz esses confrontos com bancos de outros países. Então, os laboratórios da rede eles adotam padrões de qualidade, né, requisitos, para poder eles fazerem parte desse grupo, poder exercer atividade. Então, quando a gente fala de meios e modos, né, processos para garantir a qualidade dos resultados, eu estou falando, por exemplo, de você ser obrigatório que o laboratório ele tenha um sistema de gestão de qualidade implementado para que siga requisitos de qualidade estabelecidos pela SENASP. As etapas de DNA, de processamento de DNA, elas são feitas em salas separadas, justamente para evitar troca de amostras ou contaminação cruzada. Então, por exemplo, numa sala que eu faço extração de DNA de vestígio,
eu não posso fazer extração de DNA de amostra de referência, né? Porque a amostra de referência seria aquela amostra de fonte conhecida. Então, se eu vou coletar o DNA da Beatriz Godoy, eu vou coletar um DNA de uma fonte conhecida, seria uma amostra de referência. Então, essas amostras de referências são separadas das amostras de vestígio. Isso aí é um requisito. Você tem, por exemplo, estabelecer processos, meios para gerir não conformidades, né? Detectar essas não conformidades. Os profissionais que trabalham no laboratório, eles têm um superfície do banco de perfil genético, justamente para que, se houver uma contaminação, você tenha essa detecção pelo banco. Os peritos que trabalham em local de crime também são convidados a doar material genético dentro do superfície do banco. O acesso aos locais de processamento do DNA é um acesso controlado, então você tem um rigoroso controle de acesso e registro, né? Você, todos os processos, todos os atos que acontecem no laboratório, eles são registrados, você tem toda uma cadeia de custódia rastreável dentro do laboratório. Então, por exemplo, eu sei o momento que a amostra chegou, por que ela passou, qual foi o exame que foi feito nela, qual foi a pessoa que lidou com ela. Ela tem um código específico, a gente recebe o material, tem código de barra, faz a leitura, e aí as amostras elas vêm lacradas, depois quando está no laboratório elas saem lacradas também. Então tem todo um rito, todo o processo é rastreado. Tudo que é feito no laboratório, por exemplo, desde um processo de extração de uma bituca de cigarro, a manutenção do equipamento, você tem procedimentos operacionais padrão, você tem POPs, né? POPs para que eu não guarde o conhecimento em uma pessoa. Essa pessoa pode se ausentar, pode ficar doente, pode ter licença. Então, assim, não posso, um laboratório ele não pode deixar que os conhecimentos, que toda a informação que se for no laboratório, ela seja de propriedade, ela tem que ser registrada, ela tem que ter diretrizes internas, tem que ter POPs, tudo tem que estar escrito, né? E as cópias desses POPs são cópias controladas. A gente controla até os documentos externos que possam afetar a atividade do laboratório. Você tem planejamento e ações voltadas à gestão de treinamentos. Você precisa garantir que os peritos e agentes que são laboratórios, eles possuam o conhecimento adequado para poder realizar a atividade que eles realizam. Então, isso aí eu associei alguns exemplos de ações, de requisitos que o laboratório de ética forense deve ter para poder prover a confiabilidade necessária ao processo que ele está realizando e aos resultados que estão sendo obtidos, entendeu? O nosso laboratório hoje ele já está buscando um nível maior de gestão, né? Nós estamos buscando uma acreditação na ISO 17025, que é uma ISO destinada para laboratórios de calibração e ensaio, né? Quem faz aqui no Brasil esse processo de acreditação é o INET. Então, a gente prepara o nosso sistema de FPQ e depois submete ele aos auditores do SEGECA, que é o órgão do INET responsável por acreditar os laboratórios. Então, por exemplo, eu preciso ter ensaios de validação interna, né? Hoje, quando a gente compra um insumo, por exemplo, eu comprar um insumo de amplificação, e lá, o Fusion 6 cores, eu já contrato o insumo, já compro o insumo e já contrato o serviço de validação, entendeu? Porque eu não, eu preciso adotar lineares analíticos que sejam testados e validados no meu laboratório. Não basta, pelo menos, utilizar ali somente o linear de fabricante. Então, isso aí é o que você tem, a validação interna. A gente também realiza ensaios de proficiência, tem os ensaios de proficiência acreditados pelo INEP, que a gente não está realizando ainda, mas vai ser um próximo passo. Mas a gente realiza um outro ensaio que é promovido pelo Grupo Ibero-Americano de Ciências Forenses, que é o GITAD. Então, é um grupo que é
coordenado e sediado da Universidade da Espanha, né? Eles mandam para a gente amostras, para que a gente processe aqui no laboratório, responda lá no questionário e entregue para eles os resultados que foram obtidos, né? Tanto o ensaio prático, né? Onde seria basicamente, eles mandam a amostra, alguns tipos de amostra para você reportar o resultado que foi obtido, como também o ensaio teórico. Então, assim, esse estudo de proficiência, ele valida se o laboratório está em conformidade ao que é esperado na genética forense. Então, assim, todos os anos a gente realiza esse ensaio de proficiência. E aí estamos querendo já partir para o ensaio, já no nível de ensaios acreditados pelo INEP. Então, outra coisa, assim, também os nossos equipamentos, e quando a gente fala de aplicação, né, processo de aplicação, a gente tem que pensar que nossos equipamentos precisam estar calibrados. Então, eu preciso ter ali tudo que for equipamento que envolver medição, seja no contexto aí de micropipetas, né, que uma quantidade mínima ali pode alterar o resultado, né, como também verificar se os termocicladores, a temperatura que está sendo expressa no termociclador. Imagine que ele diz para mim que ele está chegando ali em 95 graus por X minutos. Será que realmente ele está fazendo aquilo? Então, a gente precisa calibrar esses equipamentos. Então, essas exigências, elas são necessárias quando você parte para um nível de qualidade, né, de uma acreditação inédita. Então, é o que a gente está buscando hoje. Hoje a gente atende aos requisitos da Senasp. E como é que esses requisitos eles são avaliados? Então, a cada 2 anos, a Senasp ela contrata auditores independentes, geralmente um especialista da academia, né, em biologia molecular, em genética, e um especialista em gestão da qualidade. E eles mandam essa dupla para que os laboratórios sejam, no caso aí, são auditados por essas pessoas, nos requisitos da rede, e aí eles atestam se o laboratório apresenta práticas, processos e resultados conforme aos requisitos que são estabelecidos. A gente, inclusive, a nossa foi agora em novembro, outubro, finalzinho de outubro, início de novembro, a gente fez a nossa auditoria e, sem nenhuma novidade, conseguimos passar com certa tranquilidade. E é isso. Né? E entre outras coisas mais, aí, sobre a da sua pergunta a respeito dos processos de extração que a gente faz lá, então, o laboratório de genética forense, ele trabalha com todo e qualquer tipo de amostra biológica ou suporte que contém uma amostra biológica. Então, por exemplo, se o meu vestígio for ossos, sangue, músculo, saliva, sêmen, qualquer coisa que você possa imaginar, células epiteliais, ou suportes contendo amostra biológica, por exemplo, uma fita de cigarro, uma maçaneta de porta, um capacete, uma luva, uma sandália, por exemplo. Então, assim, um material subungueal. Né? Então, assim, obviamente que os materiais eles apresentam graus de eficiência diversos. Né? Tem grande parte desses materiais apresentam acima de 90% da eficiência de você ter DNA passivo de confronto. Tem alguns materiais que são mais complexos, né, que a gente chama de amostras críticas, como, por exemplo, material subungueal de cadáveres, né, que aí, em que contexto a gente coleta esse material? Imagine aí você tem uma vítima de crime sexual, uma vítima de estupro, e aí, no afã dela se defender do seu agressor, ela arranha ele, né? Aí você tem material desse agressor que fica depositado sob as unhas da vítima. E aí essa vítima vem a falecer, morre, né? E aí o IML ele coleta esse material, ele vai coletar material da cavidade vaginal da vítima, né? Obviamente do contexto de sexo vaginal e também de outras cavidades, e vai também coletar material genético subungueal.
O material subugueal, ele é um material complexo. Então, assim, a obtenção do perfil da vítima numa amostra subugueal é 100%, entendeu? Majoritariamente é o que eu vou ter ali. Agora, obter um material genético do agressor numa amostra subugueal já é mais difícil, porque eu tenho, por exemplo, eu dependo de uma intensidade de contato dela com ele, eu dependo também da questão de sujidades ali que possam interferir na minha análise, na minha classificação, por exemplo, e eu dependo também da questão da a quantidade de material genético, a proporção entre material feminino e material masculino, ele pode estar numa certa discrepância que eu não consigo aí separar no material do agressor. Então, assim, é um material que é uma amostra crítica e tem certas variáveis. Eu estou usando aqui algumas como exemplo. Mas, de modo geral, tecidos biológicos ricos em DNA, e aí eu falo desde saliva, sangue, ossos, dentes, músculo, ou suportes que tenham um contato com a boca, né? Você coloca na boca, por exemplo, uma bituca de cigarro, um copo descartável, um copo normal, uma garrafa, ou vestes, né? Material que você tem um contato muito intenso com o corpo, como, por exemplo, uma gola de camisa, uma sandália, são materiais com poder de eficiência muito, muito grande na questão de tipo genético. A gente trabalha, né, a gente faz a extração e depois a gente faz uma quantificação desse material, uma concentração ali, trabalhando em nanogramas por microlitro. Então, para poder fazer essa quantificação, a gente faz uma PCR em tempo real. A quantificação não é feita por nanodrop, né, porque apresenta algumas. Não seria tão fidedigno para o contexto forense, né? Perceba que a gente está trabalhando com coisas muito, muito, muito pequenas, muito baixíssimas quantidades, e também com a possibilidade de material muito degradado e também misturas. Então, o nanodrop ou equipamentos similares, eles não é eficiente para quantificar. A gente faz uma PCR para quantificar, uma PCR em tempo real. E aí, usando obviamente, kits, né? Os kits que eu trabalho de quantificação e tem marcadores para inibição, marcadores para degradação, marcadores para identificar o DNA autossômico e também marcador para o Y. Então, são kits bem robustos, específicos para a quantificação do material forense. Então, a gente faz a quantificação, a parte da quantificação faz uma normalização, até que não chegar ali a minha concentração para amplificação, né? Depois que eu faço a normalização, eu faço a minha amplificação, e aí utilizando os kits de amplificação, a gente já são kits fechados, né, que já vem lá com a polimerase, com magnésio, lá com os DNTPs, tudo já no kit, e faço as genotipagens por eletroforese capilar. Esse aí seria o meu fluxo padrão, entendeu? Hoje a gente utiliza muita automação, então eu quase não faço extração manual, porque perceba que eu tenho uma demanda, para você ter uma ideia, de 8.000 amostras por ano. Então, assim, eu processo em escala industrial, eu não posso estar trabalhando ali com uma amostra, tal, é um negócio que é escalonado, então eu preciso de automação, preciso de robôs que façam aquele processo. E, além do mais, quando você utiliza automação, você minimiza a ocorrência de erros, minimiza a ocorrência de vieses, então você permite que toda a tua pipetagem seja padronizada, né? E, obviamente, eu estou considerando que o equipamento está com uma medição em dia, está calibrado. Então, a automação te ajuda a você ter uma eficiência, uma excelência maior no processo. Então, e aí, a gente tem muita automação, né? Eu utilizo hoje, tem um equipamento chamado, uma plataforma Hamilton, Starlet, que é uma plataforma de médio porte, eu considero médio porte, porque tem maior do que ela, mas ela me permite processar aí, a gente faz 2 placas, mais ou menos, por flow, né? Extrai que a gente trabalha 84 amostras, mais aí
os controles, com a placa 96, mas eu vou trabalhar e botar duas placas nesse processo. Tem um Maxwell, um equipamento Maxwell, que é um da Promega, e tenho também um Automate. O Maxwell ele faz 16 amostras e o Automate ele faz 13 amostras. E é isso. Então a gente precisa muita automação, né? Utilizamos também pipetadores automáticos, as nossas coletas de saliva, a gente não faz mais tubo, a gente usa cartão FTA, que é um cartão quimicamente tratado. E é isso. Então, por exemplo, dependendo a maioria da administração vai ser automatizada, todo tipo de amostra. Quando eu trabalho com amostras que tem material masculino, amostras sexuais com material masculino, por exemplo, dão resultado positivo para PSA, tem ali espermatozoide, por exemplo, a gente faz uma extração que a gente chama de extração diferencial, que já separa uma fração espermática de uma fração não espermática. A fração espermática contém lá o material masculino, e o não espermático contém as células epiteliais da vítima, no contexto aí, obviamente, do crime sexual. Então, e a partir dessa separação, eu sigo para os processos de extração comum. Outra coisa também, por exemplo, quando eu processo ossos, eu tenho que fazer um pré-processamento prévio, né? Seja pulverizando ossos ou deixando numa solução descalcificante, que também a gente faz para poder chegar aí à extração. E acho que é isso. Continuando, isso aí eu estou falando no contexto de análises desses marcadores tradicionais, né, que eu não falei o nome ainda, mas são STRs, marcadores de repetição em sequência, né, sequências repetitivas em tandem, é o que a gente chama, e é o que a gente utiliza hoje como carro-chefe na área forense. Mas também se utiliza SNPs, que é um polimorfismo de base única, né, que geralmente os kits de SNPs são... hoje a gente tem buscado em plataformas de sequenciamento massivo paralelo, né, LPS, ou conhecidamente como LGS. Eu não gosto de falar de LGS porque, de novo, isso não tem nada, né? Tem mais de 20 anos essa técnica de sequenciamento nova geração, a gente fala LPS, que é sequenciamento massivo paralelo. E aí você tem, por exemplo, plataformas como o FDX, que é uma plataforma que era da Illumina, né, no caso da Verogen, e hoje foi adquirida pela Tiagen. E eles têm kits, por exemplo, que faz com que você processe no mesmo workflow STR, STR autossômico, STR do Y, STR do X, SNPs de identificação, SNPs de fenotipagem, uma gama de marcadores, mais de 200 marcadores. E aí você tem aí nesse resultado uma coisa muito mais interessante que a eletroforese capilar não te dá, porque você tem acesso à sequência. Você tem acesso à sequência genética ali daquele marcador. Entendeu? Porque, por exemplo, no marcador de STR, você vê o antricom, né? Então, você vê, por exemplo, ali, vamos dizer, um marcador chamado TPOX. Eu vejo o alelo 12. Eu sei ali que é 12 repetições ali daquela unidade formadora STR, TPOX. Mas ali, por exemplo, quando tem alguma mutação, uma inserção, que muda a sequência. Né? Porque quando a gente trabalha com eletrofórese capilar, em STRs, você tem acesso ali ele conta pelo tamanho do antricom, entendeu? Já no sequenciamento nova geração, o IPS, você tem acesso à sequência. Então, qual que é a vantagem disso daí? Você consegue, por exemplo, separar isoalelos. Imagine que eu tenho uma mistura de dois contribuintes, eu tenho lá, por exemplo, uma mistura de crime sexual da vítima e do agressor, e os dois têm um alelo 12. E aí eu vou pensar assim, esse alelo 12, como é que eu vou saber se esse aqui é o da vítima, se esse aqui é do agressor? Eu consigo separar a mistura pelos isoalelos, eu tenho acesso a essa coisa, entendeu? Então, às vezes uma vítima tem um alelo 12, uma mistura, mas o alelo 12 dela tem ali uma sequência diferente do alelo 12 do outro contribuinte, entendeu?
Então é bom para você separar estantes, etc. Aí eu já estou entrando numa seara bem específica, mas, de modo geral, as plataformas de sequenciamento de nova geração, né, IPS, sequenciamento massivo paralelo, como eu prefiro chamar, elas te dão uma maior eficiência em amostras muito degradadas, até porque você tem um maior número de marcadores, principalmente trabalhando com os NICs, que são marcadores menores, e também misturas complexas. Então, assim, eu consigo ter resultados eficientes em casos que ficariam ali no meu limbo de limitação da forense capilar, entendeu? Outra coisa também, falando de genética forense, hoje você tem equipamentos como o RapidDNA, que dá um resultado de um processamento de DNA em cerca de 1 hora e meia, mais ou menos. E qual que é a importância disso? Ele vai ter um input baixo, você só vai entrar com uma amostra, mas você consegue dar uma resposta rápida naqueles casos que você tem uma urgência, né, uma situação que você precisa dar uma resposta muito rápida. Vou dar exemplos disso. Por exemplo, um caso de identificação humana, onde eu tenho lá um corpo carbonizado de uma vítima de um incêndio, e esse corpo, a família ali está pressionando, obviamente, querendo a liberação desse corpo, desse resultado, para ela poder sepultar o ente querido dela. Então, assim, enquanto esse corpo não for identificado, ele fica preso no IML. Né? A não ser que a família aceite receber o corpo sem identificação e depois faça o processo de identificação quando sair o resultado. E aí existe uma comoção, existe uma pressão para a liberação desse resultado. Então, assim, com o RapidDNA, você consegue dar uma resposta mais rápida nesses casos. Outra situação também, por exemplo, imagine que eu tenho lá um agressor, um estuprador, ele está com a prisão preventiva, foi decretada, e aí existe aí uma pressão da polícia, principalmente, da investigação, para que a gente libere o resultado do DNA mais rápido, para que a prisão não seja relaxada, porque se você tem um resultado robusto, como a prova técnica, como a DNA, você tem uma confirmação aí mais assertiva do crime feito pela agressor. Então, às vezes, existe também a necessidade de você dar respostas rápidas para que você consiga manter uma medida cautelar, né? Até porque você precisa ter uma prova material. Não basta simplesmente eu ter ali somente testemunhas ou outros meios de provas que a gente fala no campo do direito, no campo da criminalística, que são provas que elas muitas vezes não se sustentam, porque às vezes a testemunha dá um parecer agora na fase investigativa, mas quando chega na fase judicial ela já muda a versão, já acaba sendo influenciada por outros fatores, por outros viés, né, que é também o fator do esquecimento. Então, assim, ou as pessoas às vezes não querem se envolver. Então, por isso que é tão importante, tão caro para a segurança pública, não é caro no sentido de preço, é caro no sentido de importância, você ter provas materiais robustas. E o DNA é uma delas. A gente eu sou fã do DNA, mas eu não quero dizer que seja o único meio de prova, mas é um meio de prova, assim, um dos principais meios de provas, porque você tem toda a ciência de fato, você tem toda a robustez científica naqueles conceitos genéticos, biológicos, né, a favor aí da tua prova material. Ô, Geiso, eu acho que você falou uma coisa que vale a pena a gente levar um pouco, talvez, para o entendimento popular que também existe a respeito disso, e, claro, todas essas investigações também chegam, né, na população. A genética forense, ela também está muito representada no âmbito cinematográfico, né? Séries e filmes retratam muita coisa. A gente tem séries mostrando detalhes dessas técnicas que você falou nos laboratórios. Eu sou muito fã, já assisti vários episódios. E, assim, existem duas coisas que chamam a atenção.
tudo que você falou, que mostra toda a credibilidade do trabalho, como que a amostra chega, cada etapa que ela passa, onde ela está, quem analisou, isso dá uma confiabilidade muito grande ao resultado. E a gente tem duas situações. Isso é importantíssimo, porque, como você falou, a prova genética, eu vejo ela muito poderosa dentro da questão criminal, então toda a questão que vai depois para julgamento do criminoso, né, uma possível condenação dele e tudo mais, vai estar ali dentro daquela prova também um respaldo grande, mas a gente também às vezes vê muito nessas séries e filmes situações que mostram que uma amostra poderia ser alterada, uma amostra que poderia ser perdida, e que isso complica realmente o caso, porque na minha visão assim mostra muito que a parte da justiça, né, quando ela entra naquela segunda etapa de julgar, de analisar essas provas, qualquer situaçãozinha que mostre ali poderia ter sido uma modificação, isso faz com que toda a parte do julgamento possa ser, inclusive, né, modificada. Como é que vocês veem isso? E realmente eu queria também destacar esse ponto, né, da grande aplicação que isso tem para a gente ter, no final, um julgamento, e aqui no Brasil, como que essa questão da justiça ela é muito importante, né? A gente tem crimes que às vezes não são solucionados, ou então são solucionados e, na nossa visão, a justiça nem chega a ser feita, né, digamos assim, no entendimento daquelas pessoas envolvidas, ou porque foi dado poucos anos, ou então dentro desse nosso critério de justiça, em pouco tempo aquele criminoso já é libertado. Então, eu queria que você falasse rapidamente um pouco desses dois aspectos mais sociais que estão aí também envolvidos. Esse ponto muito importante, né, que a gente fala que não é só você ter a técnica, o método infalível, você precisa ter todo esse processo que a gente chama de cadeia de custódia no âmbito da criminalística, que é o que você vai prover aí a confiabilidade, a credibilidade do resultado. Hoje, né, a gente já na genética, isso é uma área da perícia que essa preocupação ela começou muito antes do que a gente tem hoje, né, que a gente tem isso já normatizado em lei. Então, a genética ela foi meio que pioneira, porque a prova de genética ela estava ligada à autoria criminal. Então, assim, você muda a vida de uma pessoa, seja para o bem ou para o mal. Então, acaba que essa preocupação com cadeia de custódia, com você ter processos rastreáveis, você ter laboratórios com sistema de gestão da qualidade, que adotem requisitos de qualidade, um padrão internacional, que sejam ali, adotem práticas que possam aí garantir a qualidade do seu resultado. Isso começou muito antes da genética. Hoje você tem, por exemplo, já recente, houve uma mudança do Código de Processo Penal que instituiu a questão da cadeia de custódia, né, justiça. Então, todo aquele debate que a gente tinha sobre isso, né, no campo que os filmes retratam muito bem, de certa forma, até com um pouco de ficção. Quer dizer, a ficção existe, né, até com um pouco de fantasia em algumas situações, mas eles reproduzem muitas situações que podem acontecer na prática, né? A legislação ela veio para normatizar isso. Então, hoje, quando a gente fala de perícia criminal, e não só na genética, mas em outras áreas, você já tem um modelo de gestão, um modelo de processo, né? Todo o processamento, ele tem essa cadeia de custódia bem estabelecida para garantir a confiabilidade do resultado. Hoje, eu posso dizer, garantir com 100% de certeza, os laboratórios forenses, né, do Brasil, eles são imunes a esse tipo de situação que a gente vê nos filmes, por conta do que é feito, dos processos que são adotados nos laboratórios. Quando você tem, por exemplo, hoje, no campo do direito, você tem a prova pericial elaborada pelo perito criminal, ele não é aquela prova, aquela verdade assim, absoluta, incontestável. Há tantas partes, ela pode
nomear assistentes técnicos que podem questionar a sua prova. Isso faz parte do exercício da ampla defesa do contraditório, entendeu? Então, hoje, os peritos criminais eles já trabalham considerando todos os questionamentos, todas as situações que possam vir, né, no contexto do exercício do direito de defesa. Fala de perícia, a gente percebe que a perícia hoje, em termos de tecnologia técnica, ela é avançada no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Em relação à questão de cadeia de custódia, a gente está num processo tão maduro, em alguns, a genética está extremamente madura, em outras áreas está bem amadurecida, como em qualquer lugar do outro mundo. Agora, eu acho que a nossa legislação é que ela tem algumas situações que estamos passando agora, que outros países já passaram, né? Isso eu falo mais de um contexto comparativo, analisando bancos, né, genéticos de outros países, comparando com o banco brasileiro. Então, eu vejo que o Brasil ainda tem é muito mais restrito. E aí, muitas vezes, as penas, né, a responsabilização do criminoso, ela é aquém do que a sociedade espera ou imagina que fosse justa para aquela pessoa. E eu vejo que isso, né, e eu já falo, puxando já o que eu estava falando, o gancho, que não é por um contexto da prova em si. A prova, a técnica, ela é robusta. Eu falando não só de genética forense, mas de outras áreas, o que é feito aqui você faz em qualquer lugar o que é feito em qualquer lugar do mundo. Só que a legislação brasileira, ela tem suas restrições. E muitas vezes ela adota posturas mais garantistas, né? E que faz parte. É o modelo atual, entendeu? E que eu não julgo isso como... Não é que eu estou julgando, eu julgo se é bom ou se é ruim. Isso é característico da nossa sociedade, entendeu? Há pessoas que defendem, há pessoas que não defendem. Eu já assisti muitos debates nesse sentido, mas é isso. É a questão da Isso. legislação. Ô, Jason, deixa eu aproveitar que você falou na questão dos bancos, até para a gente entender um pouco melhor. Você sabe um pouco como é que foi criado o banco daqui de Pernambuco e como é que assim, as amostras são adicionadas a ele? Sim, veja, o banco de genética de Pernambuco, né, então, assim, a criação dele, né, o banco, ele existe, acho que, se eu não salvo engano, é 2013 ou 2014, não me lembro agora de cabeça, a criação do Banco de Pernambuco. Né? Primeiro foi criado a Rede Integrada de Bancos, perfis genéticos, né, com um decreto do governo federal, e aí foi criados os bancos dos estados, né? Só que você precisava operacionalizar isso, né? Então, tá, tem a lei que diz que tem que ter o banco, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, o governo federal ele fez um convênio, né, com o FBI para a gente utilizar o software do FBI, que é o CODES. É um software muito conhecido na área de genética forense, mas não só tem o CODES, não. O CODES é porque é o do americano, é o do FBI, né? Mas a Europa tem outro, e a Ásia, os chineses têm outro lá. Então, a gente utiliza esse convênio CODES. E aí, o governo federal ele fez acordos de cooperação técnica com os estados, licenciando o uso desse software. Então, eles forneciam o servidor, forneciam o software, deram os treinamentos, e a partir daí foi instituído o banco de perfis genéticos, de fato, né? Porque você poderia operacionalizar a inserção desses perfis no banco, que é nada mais que você inserir esses perfis através do software CODES num servidor, num sistema informatizado, que, por sua vez, é conectado através de uma VPN, uma conexão específica lá com o Banco Nacional, entendeu? Então, assim, você tem lá, Banco Nacional, você tem a ligação com os bancos estaduais, e a gente faz a inserção através do software CODES. Aí, como funciona essa inserção? A partir do momento da operacionalização, de você ter o software, de você ter o sistema, passou a se normatizar, estabelecer resoluções, manuais de procedimentos operacionais, estabelecer critérios de inserção, de inclusão, de perfil no banco, requisitos. Então,
a rede ela começou a trabalhar nisso. Então, não é todo o perfil que é obtido na bancada que a gente pode inserir no banco. Então, tem uma série de requisitos, tem categorias de perfis. Então, eu tenho perfis relacionados a condenados da justiça, e aí já veio na alteração da lei de execução penal, que diz que condenados por determinados crimes, crimes violentos, crimes sexuais e etc., eles são obrigatoriamente, eles dão material de forma obrigatória no ingresso do sistema prisional ou durante o exercício da pena. No caso, eu falo de condenados, não seria presos provisórios, entendeu? E aí eu tenho essa categoria de condenados, eu tenho a categoria de suspeitos, por exemplo, seriam pessoas ali suspeitos encaminhados pela delegacia, mas aí, para o suspeito doar material genético, no contexto de suspeito, né, eu falo de pessoas sem condenação, eu preciso de uma decisão judicial, então, o delegado ele solicita ao juiz que ele despache ali pela coleta compulsória desse suspeito. Eu tenho categorias relacionadas a pessoas desaparecidas, como restos mortais não identificados, pessoas vivas, de identidade desconhecida, né, que seria aquela pessoa ali que vive numa condição de vulnerabilidade, que não sabe a sua identidade, e familiares que buscam desaparecidos. Então, veja que eu falei aí, nesse contexto do banco, categorias relacionadas à seara criminal e categorias relacionadas à seara de identificação de pessoas desaparecidas. Embora estejam no mesmo banco, são sistemas que não se misturam. Então, por exemplo, um familiar que doa material genético para buscar um parente, né, no objetivo de identificar um parente desaparecido, aquele material genético desse familiar não se mistura, não é cruzado com vestígios de casos criminais. Né? Então, não existe essa questão. E é isso. Então, casos criminais eu tenho um perfil de condenado, de vestígios. Então, o que a gente faz? A gente analisa o perfil. Primeiro, existem alguns critérios técnicos de qualidade do perfil. Existem alguns marcadores que são marcadores requeridos, né, que tem ali um mínimo daqueles marcadores para ser inserido no banco. Existem critérios de ordem legal, por exemplo, tem que ter, sendo um vestígio, o perfil do vestígio, tem que ter um local de crime, né, tem que ser um perfil oriundo de um crime, de um local de crime. Não pode ser basicamente aquele perfil que o delegado vai lá, pega no material na casa do suspeito e bota para a gente traçar o perfil e inserir no banco. Não faz sentido, não existe, é ilegal, até porque se eu chego e pego um objeto seu, é lógico que eu vou ter DNA, vai ter DNA seu nele. Então, os vestígios, os objetos que são coletados, eles têm que ser apreendidos no contexto de local de crime. Então, é uma exigência que aquele vestígio tenha sido obtido no local de crime para que a gente possa inserir esse perfil de DNA desse vestígio no banco. Então, assim, a gente insere esses perfis no banco, né? Eles ficam inicialmente no banco de perfis genéticos de Pernambuco e automaticamente esses perfis eles seguem para o Banco Nacional. A gente faz aí um upload, né? E no Banco Nacional onde há esses confrontos interestaduais. No nosso caso aqui, sempre os finais de semana é a data que a gente faz esse upload, então a gente segue o perfil, aí chega no finalzinho de semana, ele manda para o Banco Nacional, e aí quando tem um match, que a gente chama, que é essa compatibilidade, aí essa coincidência ela é reportada no banco, o perito ele analisa essa coincidência, faz todas as análises para verificar se é uma coincidência de fato verdadeira, né? E aí reporta isso no laudo. Então, o banco ele me permite dar respostas em casos que eu não tenho ali, por exemplo, um suspeito apontado, que é o que eu chamo de casos abertos, imagina que eu tenho, por exemplo, um estupro, um crime sexual, um crime contra o patrimônio, né, por exemplo, dar um exemplo de patrimônio, eu já falei muito de crime sexual, vou utilizar outro exemplo para a gente diversificar um pouco aqui a temática, um crime contra o patrimônio, eu tinha um assalto a banco. Então, eu tenho um assalto em uma agência bancária
foi lá, o perito do local encontrou lá uma balaclava, uma luva, mandou para o perito do DNA, que fez o exame de DNA e traçou, encontrou 2 perfis ali, um perfil na balaclava e um outro perfil de um outro suspeito na luva, 2 perfis diferentes. E aí o delegado que está investigando o caso, ele pode não ter um suspeito apontado. Então, esse caso ele vai ficar lá no GPEC, a gente não vai ter como confrontar ele com perfis de suspeitos. Então, não tem como eu resolver esse crime. É um caso que a gente chama caso aberto, entendeu? Então, como é que a gente pode resolver casos abertos? Esses casos que a gente tem esses vestígios obtidos de cena de crime, mas você não tem um suspeito ali apontado para que a gente possa fazer o confronto entre o perfil do suspeito e o perfil do vestígio, para saber se ele tá, o perfil dele está no vestígio. Aí, esses casos abertos você consegue resolver através do banco, e quando você insere esse perfil no banco, ele é confrontado automaticamente com todos os perfis presentes no banco. Hoje, para você ter uma ideia, existem aproximadamente, falando de hoje, né, e isso são dados públicos, os dados eles se atualizam semanalmente, né, a gente está falando aí, vamos dizer, até o final de novembro, eu tinha mais ou menos quase 239 mil perfis genéticos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Desses 239 mil, eu tenho mais de 25 mil contribuições de Pernambuco, que nos faz ser hoje o terceiro maior contribuinte de perfis de DNA com o Banco Nacional. E aí, seja perfis de condenados da justiça, de suspeitos, de vestígios, ou perfis relacionados à busca de pessoas desaparecidas, né? Perfis de restos mortais identificados, perfis de familiares de pessoas desaparecidas. Hoje, a gente está em terceiro lugar, em números absolutos, atrás apenas hoje de São Paulo e Minas Gerais, né? Que, pelo tamanho dos estados, da população e da criminalidade, né? Quando tem mais gente, tem mais criminalidade, tem mais vestígios, é natural que eles estejam na nossa frente em termos de contribuições, mas não é tão distante assim, não. Eles são com 30 mil, mais ou menos, Pernambuco está com mais de 25. Isso eu estou falando números absolutos, mas quando a gente faz as categorias, a gente analisa de forma categorizada, né, porque esse perfil, esses números absolutos, a gente contempla todos, né, mas perceba que eu tenho tipos de perfis. Então, quando eu vejo na categoria de condenados da justiça, Pernambuco hoje é o segundo, ele é atrás, por exemplo, de Minas Gerais, salvo engano, exatamente, Minas Gerais. Na categoria de restos mortais não identificados, ou seja, aquelas ossadas, corpos carbonizados, assim, os vestígios, os RMNIs que são encontrados e que não tem nenhum familiar reclamando. A gente hoje ele é o que mais insere no Brasil de restos mortais não identificados. E o que é que esse dado ele reflete, né? Significa que eu tenho muito material que foi encontrado, mas que eu não tenho um familiar que foi reclamando. Então, as pessoas, elas precisam, os familiares, eles precisam doar material genético. Então, quando a gente faz essa comparação, eu tenho muito no meu banco de Pernambuco, muito material de resto mortal, não identificado, são pessoas ali desaparecidas que o parente está procurando, mas ele está ali, a pessoa falecida, está aquele corpo lá não identificado, mas que o parente está desaparecida. Né? Então, eu tenho muito material nesse sentido, mas quando a gente vai na questão dos familiares que buscam desaparecidos, para o banco, né, falando no contexto do banco, eu só tenho cerca de 360 perfis de familiares. Então, o que significa? Né? Como eu falei, os familiares eles precisam saber da existência dessa possibilidade, né? E aí é um trabalho de engajamento, divulgação, campanhas, para que as pessoas saibam que elas podem procurar uma delegacia, para ter uma pessoa desaparecida. Ela vai lá fazer o registro de ocorrência, desaparecida e tal, mas ela pode também ser encaminhada para o laboratório genético para doar material genético para a gente inserir no banco, entendeu? E aí, uma vez no banco, né,
certamente você tem isso, é uma coisa que acontece sempre, você tem essas coincidências, muitas vezes o desaparecido está em outro estado, seja vivo ou morto, né? E familiar aqui em Pernambuco, ou às vezes é o RMI aqui em Pernambuco, mas o familiar do estado. Então, são cruzamentos, são identificações que só são possíveis porque a gente tem essa tecnologia, porque a gente tem um banco de dados genéticos. E é isso. Dr. Jason, só uma pergunta. Nessa questão de identificação de indivíduos, como faz no caso de gêmeos monogênicos? Já existem ferramentas que identificam, que sabem diferenciar? Veja, existem ferramentas, sim, mas hoje, o que a gente faz no laboratório, a gente não tem essa separação. Nas técnicas que a gente usa no laboratório, a gente não consegue diferenciar. Então, na minha rotina hoje, eu não utilizo nenhuma técnica que consiga separar gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, entendeu? A gente, no caso, separaria por outros meios de prova, né? Obviamente, eu não faço um questionário, né? Aí você tem um trabalho de anamnese ali, a gente utiliza de outros meios para criar essas questões, né? Mas, do ponto de vista técnico, a gente não tem uma técnica que faz, mas aí existe na rotina, existe na literatura, meios para você separar gêmeos idênticos, entendeu? Certo. Ô, Geison, achei muito interessante tudo que você já falou. Agora, será que tinha algum caso que você acompanhou mais recentemente, ou algum deles que impactou mais, que você podia contar um pouco brevemente para a gente como é que foi esse caso e o que é que vocês conseguiram fazer em termos dessas averiguações da prova forense? Tem muitos casos, né? Eu não costumo decorar esses casos, porque até a gente é meio que treinado a falar pouco de casos, né? Porque casos que é questão de sigilo, mas tem muitos casos, né, que saíram na mídia, todos esses assaltos, esses roubos às instituições financeiras, são muitos casos que a gente tem um potencial de contribuir, a gente consegue, né, através do DNA, identificar a autoria. Então, são casos muito produtivos, crimes sexuais, então, diversos crimes sexuais, a gente tem contribuição. Homicídios, feminicídios, somente quando você tem feminicídios por arma branca, né, por arma, a gente consegue ali, através do contato do agressor com a arma do crime, obter esse perfil genético, e aí consegue identificar esse agressor, muitas vezes através do banco, perfil genético. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, e o que eu falei são, vamos dizer para vocês aí, 8 mil amostras, que dá mais ou menos quase 3 mil casos periciais, 2.800 casos periciais. E a maioria deles, quando a gente consegue obter perfil, tem aí um perfil também, que depende também, muitas vezes, da delegacia, que também é suspeito, ou depende de ter ali um suspeito no banco. Então, mas mesmo assim, a gente, de modo geral, a gente tem uma ciência muito, muito, muito alta. Entendeu? Isso. E é isso. Uhum. A gente está se aproximando aqui do final, aí eu queria fazer uma pergunta, talvez aí um pouco da minha visão também do que é que eu tenho acompanhado, né, pela mídia, e aí o que é que eu queria saber, como é que você vê a perspectiva futura do trabalho que vocês fazem para os próximos anos? Eu acredito que ao longo dos últimos anos vocês viram um crescimento muito grande, né, do trabalho de vocês na solução de vários desses crimes. Então, lembrando alguns casos assim que eu vi na mídia, eu teve aquele caso recente, né, não tão recente, mas assim a solução foi recente do caso de Petrolina. Então a gente tem assim visto uma resposta muito grande disso aí.
E, por exemplo, atualmente no nosso estado eu vejo um crescimento muito grande dos casos de feminicídios, que muitas às vezes nem, assim, já se sabe mais ou menos quem seria o suspeito ou realmente o criminoso nesses casos. Mas, assim, o que é que você vê de perspectiva futura? Como que vocês estão vendo aí o crescimento? Se são realmente esses números estão se comprovando? Eu vejo que hoje os laboratórios de DNA, eu falo laboratórios forenses, todo o Brasil, né? E aí eles estão investindo muito em, em gestão da qualidade, né, em questão de você serem laboratórios acreditados pelo INEP, para que você possa prover cada vez mais confiabilidade e credibilidade dos resultados, e adotar padrões de qualidade internacional, para que o resultado ele possa ser reconhecido internacionalmente. Então, eu vejo que os laboratórios caminham, você tem uma gama de laboratórios aí de referência no Brasil, que já caminham para esse processo de acreditação. Eu vejo também que os laboratórios eles estão buscando novas tecnologias na área de genética forense. Então, quando eu falo de novas tecnologias, eu falo também de equipamentos que permitem realizar novas técnicas, como também de técnicas propriamente ditas. Então, assim, de equipamentos eu tenho, os laboratórios estão, alguns laboratórios estão buscando, quem não tem, ter aí utilizar sequenciamento massivo paralelo, ter equipamento para isso. Tem estudos, né? A gente tem um grupo de estudos aí já no contexto técnicas de searas assim, da genética forense, eu tenho a genealogia forense, né, que é um ramo, genealogia genética forense, que é um ramo que está em crescimento e expansão, então assim, é uma coisa que a gente vai começar a dar mais resultado em relação a isso. Até porque, assim, você, com equipamentos de sequenciamento nova geração, você pode trabalhar com aqueles kits que você tem milhares de SNPs e utilizar esses bancos de genealogia para poder estabelecer relações de vínculos, identificar situações, tanto situações criminais como identificação de pessoas desaparecidas. Então, a genealogia forense é muito forte. Eu vejo também a questão um ramo que deve ser muito explorado, né, muito estudado, a parte de fenotipagem de DNA, deve ser utilizar marcadores genéticos para estabelecer fenótipos, e não como aí um resultado de inclusão, mas para que você possa excluir essas situações, para que você possa, por exemplo, direcionar uma investigação, dizer assim, olha, o nosso alvo ele tem tais características. É uma ferramenta importante que a gente, que em conjunto com outras ferramentas, ela pode contribuir bastante. Então, eu vejo essa parte de notipagem, vejo essa parte de tecnologia forense, e também os investimentos em acreditações, né, institutos que sejam acreditados pelo INEP, e maior robustez, né, bancos mais fortalecidos, métodos, ensaios de validação. Né? Hoje, Pernambuco ele foi o primeiro estado do Brasil a realizar um estudo de validação interna aqui, no caso, o Instituto de Genética Forense, na época do Instituto era o Laboratório de Pesquisa e Perícia Genética Forense, foi em 2015. Então, a Thermofish, ela reduziu o estudo de validação com kits que a gente adquiriu, foi o primeiro estado de validação que foi feito no Brasil. E a gente fez naquele momento, mas hoje a gente vê isso com mais frequência. Os laboratórios eles se preocupam mais em ter esses ensaios de validação, né? Para poder aí conferir uma confiabilidade, uma credibilidade aos resultados, né? A gente poder definir esses limiares. Então, quando você tem ensaios de validação do laboratório, você consegue ser mais assertivo no resultado, saber basicamente se aquele marcador que você está analisando, como você tem o ensaio de validação, você já tem basicamente ali
o teu parâmetro, o teu threshold analítico, o teu parâmetro, o teu linear de análise. Então, você, perito, você consegue ter uma maior segurança para poder afirmar se aquilo ali é um alelo, um pico verdadeiro ou é um artefato, entendeu? Porque você tem ensaios de validação de laboratório. Então, eu vejo que os laboratórios eles estão investindo mais nisso. E é isso. Existe essa preocupação, como falei, com qualidade, e eu acho que a genética forense, né, como tu área das ciências biológicas, biomédicas, ela não é estática, então toda hora surge uma nova tecnologia. Também no campo da legislação, então a gente pode ter avanços, né, mudanças, e que isso pode impactar no nosso trabalho. Quando eu penso em legislação, eu acho que a tendência com o passar dos anos é que a legislação ela seja menos restritiva do jeito que ela é hoje. E é isso, né? Deixa eu só complementar uma coisa. Eu tenho interesse também no laboratório de genética forense em poder evoluir mais o laboratório a genética forense animal e vegetal, né? No caso aí, para o enfrentamento de crimes ambientais. É uma coisa que eu pretendo, tenho isso no meu planejamento estratégico como gestor. Eu quero poder estabelecer um fluxo de trabalho que eu possa identificar espécies ameaçadas de extinção através da genética forense, poder materializar crimes ambientais através da genética forense. Hoje eu vejo que tem uma demanda muito reprimida disso. Você tem muitos crimes ambientais ocorrendo, mas por você não ter esse serviço de genética vegetal, genética animal no contexto de enfrentamento ao crime ambiental, a gente acaba não tendo essa demanda de perícia nessa área. Mas eu sei que é uma demanda reprimida, que a partir do momento que a gente puder oferecer esse serviço, eu acho que vai ter demanda para isso, né? Então é isso. Obrigada, Dr. Jason, por ter disponibilizado um tempo para falar com a gente. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigada por ter ficado até aqui. E, principalmente, eu espero que essa conversa tenha aberto os olhos e tirado muitas dúvidas de muita gente. Para mim é um imenso prazer estar aqui nesse momento, conversando com a academia. Eu sou da academia, né? Eu ainda tenho muitos trabalhos na academia, né? Tenho a veia do pesquisador e gosto muito disso. Então, para mim, eu acho que as instituições públicas, né, de várias também, elas, no nosso caso aqui, que a gente exerce esse serviço de tanta importância para a sociedade, para o exercício da justiça, para o exercício da cidadania. Eu acho que nós, como instituição pública, a gente tem que estar muito conectado à academia, né? Muito conectado à universidade, e nessa troca mútua aí de conhecimento, de intercâmbio, de poder estar sempre evoluindo, né? Eu acho que é isso. Então, eu tenho um pensamento que a ciência, de modo geral, e falando da genética, ela não é estática, é uma coisa que muda muito. A gente precisa estar sempre buscando conhecimento, tendo debate como esse, conversando e tendo essa conexão entre academia e instituição pública, ali no caso, no campo da perícia criminal, né? E é isso. Bom, eu também queria agradecer, né, a Beatriz que fez essa nossa participação nesse episódio e ao Dr. Jason Valeriano, né, pelo tempo aqui dedicado, pelas palavras, por todo o esclarecimento, né, a respeito dessa área que é muito interessante. Eu, como professora, sempre vejo isso nos meus alunos, o interesse deles em algo que tem uma aplicação, que tem uma resposta, que também, aí me permita falar aqui novamente, né, na mídia, na questão de filmes e séries, também isso foi muito enfocado e eles gostam bastante dessa temática. E aí, para os nossos ouvintes,
A gente agradece por vocês estarem nos acompanhando nesse episódio. A gente tem a nossa base lá no Spotify, né, com todos os áudios do nosso podcast, e também para quem for acompanhar no nosso canal do YouTube, os vídeos vão sendo postados posteriormente. E até o próximo episódio, pessoal.